Olá, vamos conversar sobre a questão 10 do ENAD de 2011 de Engenharia de Produção, referente à disciplina de Probabilidade e Estatística. Essa questão está na prova de Engenharia do Grupo 6, que inclui então Engenharia de Produção, e é uma das questões do componente específico. Como é uma questão longa, de uma página inteira, a gente precisa ampliar um pouco para conseguir ler o enunciado. Vamos à leitura então. O engenheiro de produção, responsável pelo planejamento e controle da qualidade da linha de produção de tubos e conexões em PVC, está sendo questionado pelos altos custos de retrabalho que o novo item A05 vem gerando desde que se iniciou a sua produção há 5 meses. O item é enviado para retrabalho quando seu diâmetro excede o limite superior de especificação. O processo de produção desse item é controlado por meio de gráficos de controle da média e da amplitude, gráficos de Shewhart, que monitoram o diâmetro dos tubos produzidos. Os limites de especificação definidos pela engenharia do produto para o diâmetro do tubo A05 são 0,9 mais ou menos 0,20 centímetros. O engenheiro e sua equipe analisaram os gráficos de controle da média e da amplitude desde o início da produção do tubo e observaram que o processo sempre esteve dentro dos limites superior e inferior de controle dos gráficos e, portanto, o processo está no estado de controle estatístico, apresentando apenas sua variabilidade normal aleatória. Concluíram, então, que a causa do alto índice de retrabalho é devido às especificações do projeto e ou à própria variabilidade natural do processo de produção. A equipe sabe que a variável de controle de diâmetro é normalmente distribuída com média do processo igual a μ igual a 1,0 cm, desvio padrão do processo igual a 0,05 cm. Utilizando a tabela de distribuição normal padrão acumulada, qual é a porcentagem de itens A05 que são enviados para o retrabalho nesse processo de produção e que vem gerando alto custo? Então aqui a gente sublinhou as frases que realmente são importantes para a resolução do problema, já que o enunciado é muito grande. O item é enviado para retrabalho quando seu diâmetro excede o limite superior de especificação. Os limites de especificação definidos pela engenharia do produto para o diâmetro do tubo A05 são 0,9 mais ou menos 0,2 centímetros. Depois embaixo, a equipe sabe que a variável de controle de diâmetro é normalmente distribuída com média do processo, e aí ele apresenta a média e o desvio padrão. E aí, utilizando a tabela de distribuição normal, a pergunta é qual é a porcentagem de itens que serão enviados para retrabalho nesse processo de produção e que vem gerando alto custo. O que a gente observa? Que os itens eles são enviados para retrabalho só quando o diâmetro excede o limite superior de especificação. O limite de especificação é dado por 0,9, 0, mais ou menos 0,20 centímetro. Portanto, o limite superior é 0,90 mais 0,20 centímetro, que é igual a 1,10 centímetros. Pergunta, então, qual é a porcentagem de tubos que excedem 1,10, já que esse é o limite superior? Então, a gente define uma variável aleatória x como o diâmetro do tubo. E x tem distribuição normal, com a média de 1 e o desvio padrão de 0,05 centímetro. Então, a gente precisa da probabilidade de x ser maior do que 1,10 centímetros, que esses vão ser as peças que vão para retrabalho. Então, de novo, a gente quer a porcentagem de peças que excedem 1,10 centímetros de diâmetro. A gente vai usar, então, a informação do enunciado de que esse diâmetro é uma variável aleatória normal, com distribuição normal, com média e desvio padrão conhecidos. A gente quer, então, achar a probabilidade de x maior do que 1,10 centímetro. A gente precisa achar o valor de z para poder encontrar essa probabilidade usando a tabela normal padrão. Então, z é x menos a média dividido pelo desvio padrão. Fazendo essa conta, a gente acha, então, que o z, nesse caso, é igual a 2. Então, a probabilidade de x maior do que 1,10 centímetro é igual à probabilidade de z ser maior do que 2. Só que a tabela é para valores acumulados abaixo de z, a probabilidade acumulada até um determinado valor de z. Então, a gente vai usar que a probabilidade que a gente quer, na verdade, é 1 menos a probabilidade de z menor ou igual do que 2. Então, olhando o gráfico, a probabilidade de z maior do que 2, que é o que a gente quer, está na curva de cima, mas o que a gente tem na tabela é o que está embaixo, a probabilidade de z menor ou igual que 2. Então, é só a gente fazer 1 menos essa probabilidade para encontrar o que a gente quer. A tabela é dada no enunciado, na questão.
Então, esse é o valor que interessa para a gente. Dando um zoom, aparece aqui 0,977250. Essa, lembrando, é a probabilidade de z ser menor ou igual que 2. A gente quer 1 menos isso. Portanto, 0,02275. Convertendo em porcentagem, que é o que o enunciado pede, dá 2,275%, que é a alternativa A. Então, é só uma questão de distribuição normal, que a gente usa a distribuição normal padrão. Espero que ajude. Sucesso para todos vocês, né, Nade e tudo mais.